Bom dia e bem-vindos à audioconferência sobre os resultados do terceiro trimestre de 2020 da B3. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Daniel Sonder, vice-presidente financeiro, corporativo e de relações com investidores da B3. Bom dia a todos, bem-vindo à nossa conferência. Eu estou com o time de RI, o time de finanças aqui junto comigo. Queria agradecer o trabalho deles em preparar todos os materiais que a gente divulgou desde ontem em vários formatos, também o time de comunicação que nos ajuda a fazer o podcast. Nós tivemos um trimestre com um resultado muito interessante, crescimento em praticamente todas as nossas linhas de negócio, com exceção da unidade de financiamentos. A gente continua a ver um mercado de capitais que evolui do ponto de vista estrutural, onde mais companhias vêm acessando os nossos produtos e serviços para obter capital, seja na forma de equity, seja na forma de dívida, para tanto financiar os seus projetos, como reciclar eventuais posições de seus acionistas, que permite um crescimento e desenvolvimento saudável do nosso mercado. Do lado dos investidores, a gente percebe um continuado aumento do interesse dos investidores, especialmente brasileiros, pelos mercados nos quais a B3 opera. O destaque ao mercado de ações, onde a gente vê um crescimento importante no número de pessoas físicas e também na alocação de fundos de ações ou na alocação de ações dentro dos fundos na indústria brasileira. Isso tem se traduzido em resultados bastante favoráveis. A companhia tem sido capaz de lidar com volumes bem maiores nas suas plataformas e, ao mesmo tempo, caminhar com uma agenda de lançamento de produtos que busca, na nossa visão, atender aos anseios que o mercado tem de maior sofisticação e de ter mais oportunidades para oferecer para os diferentes tipos de clientes. A gente tem continuado a operar com excepcional resiliência, mesmo com quase todas as nossas equipes em trabalho remoto. A B3 também fez um compromisso de investimento social privado e tem buscado apoiar iniciativas sociais para mitigar alguns dos efeitos bastante sérios da pandemia ao nosso redor. E, finalmente, a gente teve alguns itens extraordinários nesse trimestre. A Marcela vai apresentar agora um pouco mais em detalhes. E a gente vem mantendo uma estrutura de capital que busca, ao mesmo tempo, preservar bastante liquidez na companhia, uma posição de segurança e robustez do lado da posição de caixa e também ter um nível de endividamento que seja adequado para os nossos acionistas, para que a gente tenha uma estrutura de capital que propicie um equilíbrio interessante entre capital próprio e capital de terceiros, e a gente pode dar um pouco mais de detalhes sobre isso. Então, esses eram os destaques que eu queria sublinhar, e eu vou passar para a Marcela falar um pouco mais sobre os nossos segmentos. Obrigada, Sonder. Bom dia a todos. Como o Sonder mencionou, a gente teve uma performance no trimestre bastante sólida. As receitas totais atingiram 2,5 bilhões de reais, que são 48%, quase 49% acima do resultado do terceiro tri do ano passado, impulsionadas principalmente pelo nosso segmento de ações, onde a gente atingiu um ADTV, que é a média de volume financeiro diário negociado, de 29 bi de reais, o que é um dos índices mais altos que a gente já observou aqui na B3. Esses volumes mais altos, eles foram em grande parte sustentados por um influxo de novos investidores na B3. O número de contas na depositária atingiu no fim de setembro 3,1 milhões de contas, o que é 120% maior do que a gente observou no mesmo período do ano passado. A gente, no segmento de listados derivativos, observamos volumes em linha com o terceiro tri de 2019, mas tivemos um efeito positivo do aumento da receita média por contrato, resultado tanto da maior participação dos contratos de câmbio no mix de produtos,
quanto também pela valorização do dólar perante o real, já que alguns dos nossos contratos nesse segmento são precificados em dólar. No segmento de balcão, continuamos a observar também aumento de volumes, a emissão e estoque de instrumentos de captação bancária subiram cerca de 40% ano contra ano, e também na parte de debêntures corporativas nós vimos um aumento de quase 9% no estoque que fica na B3. No segmento de infraestrutura para financiamento, a gente foi o único segmento que apresentou queda na receita de 19% ano contra ano, mas esse segmento tem sido bastante afetado pela quarentena imposta pela pandemia da Covid-19, mas a partir de agosto desse ano a gente começou a ver sinais de recuperação nesse mercado. Em setembro a gente teve um mês com volumes bastante sólidos, que foi o melhor mês do ano e até melhor do que o mesmo mês de 2019. Então a gente tem razões para acreditar que o restante do ano vai ser mais positivo do que foi o ano até o momento. Do ponto de vista de despesas, a gente manteve a nossa disciplina de despesas, as despesas ajustadas, que excluem depreciação e amortização, incentivos de longo prazo, provisões e receitas ligadas e despesas ligadas à receita. Essas despesas ajustadas se mantiveram em linha com o que a gente observou no ano passado, o que nos levou a um EBITDA de 1,7 bi de reais, com uma margem de 79%. Acho que vale destacar também nos nossos resultados o impacto de um acordo que a gente fez relacionado a uma disputa com a massa falida da corretora Spread. A gente tinha um montante provisionado de 379 milhões de reais no nosso balanço. A gente fechou um acordo por 140 milhões de reais. E essa reversão de provisão teve impactos tanto na receita quanto na despesa e também na nossa linha de impostos. Por fim, comentar um pouquinho sobre o endividamento da companhia, que fechou o trimestre em 6,9 bilhões de reais, em termos de endividamento bruto, o que resulta num grau de endividamento de 1,2 vezes o nosso EBITDA recorrente dos últimos 12 meses. Tendo dito isso, acho que a gente abre agora para perguntas. Obrigada. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Nossa primeira pergunta vem de Caio da Prato, Banco BS. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. Eu tenho duas perguntas, por favor. A primeira é relacionada à audiência pública da CVM sobre o ambiente regulatório no cenário com mais de uma bolsa. Vocês têm alguma atualização de quando a CVM deve soltar a regulação final sobre isso? E a segunda é em relação a volumes. Como que vocês estão vendo volumes até agora, o mês de novembro? E se vocês esperam manter o nível de ADTV próximo ao que foi no segundo e no terceiro trimestre? Além disso, vocês já conseguem mensurar o impacto de volumes vindo da mudança de BDRs com maior acesso a investidores pessoa física? Se sim, se você tiver alguma ordem de grandeza, seria legal. Obrigado. Obrigado, Caio. Olha, a gente não tem visibilidade sobre o cronograma da 461. Considerando a época do ano, eu acho que é razoável supor que a gente não vai ter uma resposta até o final desse ano. É um assunto bastante complicado. Acho que o regulador está fazendo o trabalho que tem que fazer de considerar os diversos aspectos, os diversos inputs que foram dados por uma agência pública bastante ampla e onde muita gente contribuiu. Então, a gente está acompanhando isso de perto, mas a gente não tem um prazo para poder dar essa visibilidade. Força de volume, a gente tem visto os meses, já os primeiros, mês e meio aí do quarto trimestre, mais ou menos em linha com o que a gente observou no restante do ano. Então, um volume que permanece bastante significativo. A gente, se a gente olhar o market cap comparado com o ano passado, não houve um crescimento muito grande,
Então, a gente está vendo que esse aumento, de fato, é turnover, é uma combinação de novos investidores que entram e também uma certa volatilidade ainda que está ao redor de nós, em função dos fatores econômicos e de saúde pública, né? E finalmente, sobre a tua terceira pergunta dos BDRs, a gente tem visto com bastante entusiasmo o crescimento do produto. A gente ainda está nas primeiras semanas da negociação permitida para varejo, mas a gente vê que, comparado com o período anterior, onde era só permitido para institucional, a gente tem um aumento aí de quase 10 vezes no ADTV. Estamos perto de 400 milhões de reais por dia, aproximadamente, de ADTV nesse período. Tá? Então, é claro que isso assim, ainda é pequeno dentro do ADTV total, mas a gente vê isso como uma oportunidade bastante grande de, ao longo do tempo, mais pessoas se familiarizarem e isso, naturalmente, passar a fazer parte da carteira de ativos de boa parte dos investidores no Brasil. Tá ótimo, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Gustavo Schroden, Goldman Sachs. Bom dia, Sonder. Bom dia, Marcela. Obrigado pela oportunidade. Eu vou fazer duas perguntas. A primeira, eu queria explorar um pouquinho dessa questão do turnover velocity. Ele está num patamar bem alto, né? Níveis assim, record high, se a gente for pensar em termos históricos, e um patamar bem elevado. Vou elaborar um pouquinho, Sandra, enfim, quais são os drivers que estão mantendo esse velocity tão alto e o que você acha que é um velocity sustentável da companhia, né? Sabe que esse é um ano um pouco atípico, com uma volatilidade um pouco diferente. O que você acha que é um velocity sustentável para a gente trabalhar? E a minha segunda pergunta é em relação à pipeline de IPOs e follow-ons. Se você puder dar um update para a gente, como é que vocês estão vendo, se vocês vão melhor, se você puder dar um update para a gente, como é que está a parte trimestre e expectativa para 2021, seria bom. Obrigado. Obrigado, Gustavo. O Velocity realmente, eu acho que surpreendeu a todos o que a gente tem observado esse ano. É muito difícil para a gente, como você sabe, dizer se isso vai permanecer ou não. Eu acho que tem, de fato, alguns efeitos um pouco atípicos aqui, né? A entrada de uma grande quantidade de novos investidores empurra esse valor para cima, não necessariamente porque eles têm um comportamento no longo prazo muito diferente, mas porque o momento da entrada gera uma movimentação inicial de ações que impacta essa métrica, né? E a gente realmente tem esse cenário de alta volatilidade, alta incerteza aí, porque a cada dia a gente tem notícias novas de segunda onda laica, vacina que sai, então assim, tanto do lado positivo como do lado negativo. Eu acho que a gente ainda tem, teve eleições nos Estados Unidos com um ambiente incerto, você tem novas assim, reflexões aí sobre a condição da política fiscal no Brasil. Então, tudo isso, eu sei que assim, o mercado sempre tem notícia, mas nos parece que a gente está num momento especialmente intenso de volatilidade e de mudança de opinião sobre preços de ativos, e isso tem nos impactado. Então, infelizmente, eu não consigo te dar uma visão de longo prazo sobre turnover. Eu acho que a gente, assim, me parece que a gente não deveria retornar aos números abaixo de 80 e 90 que a gente teve no ano passado, porque a gente tem mais gente, porque a gente tem, acho que, mais fundos também atuando no mercado de ações do que a gente teve, sei lá, 2, 3 anos atrás. E, finalmente, também porque tem um outro fator que é difícil a gente destrinchar quanto que ele contribui, mas você tem mais e mais companhias colocando mais ações disponíveis a mercado, né? Então, aquela relação entre market cap e free float, né? Onde muitas companhias tinham apenas um pedaço pequeno do seu free float, do seu market cap, disponível para negociação, ou seja, tinha uma razão free float do market cap baixo. Isso está mudando em várias companhias, a transformação para uma classe apenas de ações, desfazimento de acordos de acionistas,
próprio desinvestimento de grandes posições do governo, de fundos de pensão, de bancos estatais. Então, tudo isso contribui para que a gente tenha mais ações disponíveis e, portanto, mais negociação e turnover. O segundo ponto que você coloca sobre pipeline de ofertas, a gente fica muito feliz de ver uma grande quantidade de companhias se preparando para vir a mercado. Eu acho que existe um diálogo aí que acontece entre investidores e emissores, intermediado pelos seus bancos de investimento, sobre essas oportunidades. Eu acho que é natural que, conforme a gente tem um número maior de empresas candidatas, a gente também tenha um número maior de empresas que eventualmente decidem, depois de testar o mercado, não sair. Eu acho que isso não é necessariamente revelador de algum tipo de tendência ou de problema no mercado. Acho que é uma questão de mais número de companhias pensando sobre isso, mais ofertas que saem, mais ofertas que eventualmente não saem nesse momento, que são reavaliadas no momento posterior. Isso tem acontecido, isso acho que tem acontecido de uma maneira que é importante, porque que dá voz, né, aos investidores para manifestarem, tanto do ponto de vista de valuation, como do ponto de vista de narrativa, quais são as companhias, e readiness, né, e estágio de preparação, quais as companhias que em cada momento tem mais chance de obter atenção e fazer o cargo bem sucedido. É muito legal também ver a diversidade de setores que a gente está acompanhando. Tem setores super tradicionais, como o real estate, os setores industriais. Recentemente tivemos uma indústria aí que faz materiais para o setor de energia. E do outro lado você tem histórias, né, do varejo digital, super entusiasmantes, em nova economia e muita coisa bacana sendo trazida à bolsa por varejo em geral, né, também, investidas de private equity e uma diversidade bastante grande no menu de opções aí para os nossos clientes. Tá ótimo, perfeito. Muito obrigado. Com licença, lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar *1, estrela 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Daniel Sonder para as considerações finais. Queria agradecer a todos pela presença e queria também chamar a atenção para o B3 Day, que é o nosso dia dos investidores, dos analistas, onde a gente faz uma apresentação um pouco mais ampla sobre a estratégia da companhia e os resultados de forma mais abrangente. E isso vai se dar nos dias 16 e 17 de dezembro. A gente dividiu em 2 dias, vai ser um evento feito online e a gente queria pedir para vocês reservarem amanhã, dos dias 16 e 17, entre 8h30 da manhã e 11 horas, se vocês tiverem paciência e interesse, ouvirem e acompanharem o que a gente vem fazendo. Muito obrigado e um bom dia a todos. A audioconferência da B3 está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham uma boa tarde e obrigada por usarem Chorus Call.